Bom dia, Thaís. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Um prazer estar aí com vocês. Bom, essa notícia sempre veiculada, já saiu diversas vezes, mas eu quero salientar que, primeiro, eu fico muito honrado, muito lisonjeado. Isso acaba sendo um reconhecimento da nossa gestão em Minas Gerais, nós que pegamos um estado arruinado pelo PT e eu entreguei um estado bem organizado, com as contas em dia para o meu sucessor. Primeiro, Thaís, não houve nenhum convite formal e provavelmente não haverá, porque eu tenho sempre frisado que eu levarei a minha pré-campanha e campanha até o final. Eu, o Partido Novo, temos propostas diferentes. O Brasil precisa de uma boa chacoalhada. Geralmente, no setor privado, quando uma empresa vai mal, traz-se alguém de fora, alguém que pensa diferente, porque quem está lá dentro já está, de certa maneira, culturado, a maioria pensa da mesma forma, e nós estamos vendo. O Brasil, me parece, está entrando na terceira década de escândalos. Nós tivemos escândalos nos anos 2000, nos anos 2010 e agora 2020. É bom lembrar aqui, Mensalão, Petrolão, Refinaria de Passadina, Abreu e Lima, mala de dinheiro, impeachment, Lava Jato e agora escândalo dos velhinhos e também Banco Master. Será que os nossos filhos vão continuar assistindo a mesma novela? Eu tenho um histórico diferente e, para mim, chegou o momento do Brasil ter essa reviravolta de alguém que oxigene esse sistema que, na minha opinião, está mais do que falido. Governador, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Houve aí uns vídeos nos últimos dias que viralizaram, um deles mostrando o senhor deixando o seu local de trabalho pela última vez, né, indo embora, desligando a luz. Aliás, o senhor pôde até desligar a energia, porque quando chegou para assumir o cargo, nem energia tinha para ligar, né? E também, depois o senhor estava ali dirigindo, retomando esse hábito de dirigir o próprio carro, etc. e tal. No dizer do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, é o reencontro com a maçaneta, né? Ele disse que durante 8 anos de presidente ele não conseguia abrir uma porta, porque tinha sempre alguém que abria, e depois que acabou o mandato ele reencontrou a maçaneta. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse novo tempo aí na sua vida. Ô, Cláudio, todo mundo está falando que a minha cara melhorou de domingo para cá. E eu que sempre tive aqui muita tensão no ombro, no pescoço, estou sentindo que melhorou muito essa tensão aqui, que sempre me incomodava. Com certeza é devido a essa mudança. E eu que passei a minha vida viajando pelo interior de Minas, em 30 anos, Cláudio, eu rodei mais de 2 milhões de quilômetros dirigindo para poder colocar a empresa presente em 470 cidades. Então, para mim, carregar mala, chegar no hotel e fazer de tudo, não é nenhuma novidade. E como governador, até por questões do protocolo de segurança, eu, para não criar nenhum problema para a equipe, sou bem disciplinado, me enquadrei. Me falaram que eu fui um dos governadores mais bem comportados nessa questão. Mas eu estou aí de vida nova, muito satisfeito, querendo mostrar para o Brasil, Cláudio, que é possível fazer uma política diferente. Nesses 7 anos e meio quase que eu fiquei à frente de Minas Gerais, não tivemos corrupção, não tivemos escândalo. Eu falo que quando alguém que faz gestão pública, só de não deixar chegar perto do galinheiro, a diferença já é muito grande, Cláudio. E isso eu acho que foi comprovado pela minha reeleição, pela minha aprovação em Minas, apesar de ser um estado quebrado. Administrar bem avaliado é uma coisa, administrar um estado em grandes dificuldades financeiras e ser bem avaliado é outra. E eu fui o governador mais presente, vi prefeito chorar
na hora que eu chegava na cidade dele, porque ele me falava, governador, nunca um governador colocou o pé aqui na minha cidade. Eu fui a mais de 430 cidades. Então, eu fui aquele perto dos problemas, que andava o Estado de carro até para ver as estradas, e nós precisamos, eu acho que todo brasileiro concorda, de governantes que estejam mais próximo da realidade das pessoas. As pessoas estão sofrendo, o brasileiro hoje não tem dinheiro para poder fechar as contas no fim do mês, estão todos indignados com essa farra dos intocáveis que estão lá em Brasília, e nós precisamos de mudança. Não dá para continuar como está, e pelo meu histórico, eu estou na política para fazer a mudança. Eu sempre falo, Cláudio, que se for para fazer igual aos outros, eu vou voltar para a minha vida tranquila. Eu estou aqui para mostrar que é sim possível fazer diferente. Eu não tenho um parente no governo do Estado, nenhum parente meu fornece ou teve qualquer contrato se beneficiando do meu cargo, então é possível sim. Governador, um grande prazer tê-lo conosco aqui ao vivo no Jornal Gente, Sônia aqui. As pesquisas mostram, mais uma vez, uma eleição que será polarizada e que a terceira via seria algo que não teria muita chance nesse momento, mas estamos falando de agora. O momento agora, tudo pode mudar, a gente sabe que muita água passa por baixo da ponte. E com isso, com essa polarização, as propostas, elas ficam deixadas de lado. E o brasileiro, o eleitor, precisa de propostas. E na Paraná Pesquisas, na última pesquisa, duas coisas que preocupam em primeiro lugar o brasileiro, que é segurança e corrupção. Como é que o senhor vê esses dois problemas e quais seriam as medidas do senhor? Bom, claramente são dois problemas que afetam, que todo dia o brasileiro leva um tapa na cara devido a estar vendo isso nos noticiários. Segurança pública. Aqui em Minas, Sônia, durante a minha gestão, não tivemos nenhuma invasão de terra. Tivemos, sim, tentativa, que foi estancada logo no início. Eu falo que todo problema, quando ele é tratado no começo, ele tende a não aumentar e até mesmo a regredir. Os índices de segurança pública de Minas Gerais são um dos melhores do Brasil. A criminalidade recuou muito durante a minha gestão e o ano passado eu tive uma experiência incrível. Eu fui no único país do mundo onde a taxa de homicídios caiu 99% em 4 anos. Esse país está ali na América Central, é El Salvador. A receita lá foi qual? Aprisionamento em massa de criminoso. Aqui no Brasil, o criminoso fica na rua. Em Minas Gerais, eu já vi um prontuário de um sujeito que já roubou 88 celulares, deve estar roubando mais um hoje. Ele vai para a audiência de custódia e amanhã ele vai ser solto novamente. Levei para o ministro Lewandowski, em março de 2024, propostas para que quem cometeu 3 delitos já ficasse detido. Não foi acatado. Proposta para quem romper tornozeleira eletrônica ter um mandato de prisão automático. Às vezes, hoje, alguém rompe a tornozeleira e continua solto por 1 ano, até o juiz expedir novo mandato. Então, é muito difícil no Brasil. Eu falo que os policiais no Brasil mereceriam estátua, monumentos. Eles estão enxugando gelo com toda essa legislação permissiva que nós temos. E o presidente, o ano passado, todos lembram, no momento de descuido, né, ele se manifestou claramente que traficante é vítima. Então, quando se tem um governo assim, fica muito, muito difícil mesmo. E com relação à corrupção, eu criaria um crime de traição à pátria. Quem é do setor público
cometeu algo grave, além do que já existe em termos de penalidade, teria também um agravante por estar tirando dinheiro da saúde, da educação, afetando a vida de milhões de brasileiros. O assaltante que vai num banco e rouba 1 milhão é muito grave. Agora, quem rouba 1 milhão do setor público, subtraindo recurso que salvaria vidas, é alguém ainda que está fazendo pior. Então, eu exigiria transparência. Eu falo que o Brasil é disfuncional. Essas emendas parlamentares que não têm nenhuma transparência, uma série de sigilos de 50, 100 anos que fazem com que as pessoas façam o que bem entendem, porque não precisam prestar contas. Na minha gestão em Minas, eu mudei o procedimento. Antes, o governador de Minas usava aeronaves, daí a 5 anos, essas contas eram disponibilizadas. Quando eu assumi, no mês seguinte, elas passaram a ser disponibilizadas. Quem presta contas regularmente faz o correto. Quem não presta, que o sigilo fica 50, 100 anos, faz o que bem entende, porque quando aquilo for levantado, já não estaremos aqui mais. Então, é questão de mudar diversos mecanismos que nós temos no Brasil. Você consegue inibir muito a corrupção e a criminalidade. É uma questão de recompensar mais quem faz o certo, quem é do bem, e punir mais quem é do mal, não faz o certo. Pré-candidato Romeu Zema está conversando conosco ao vivo, ele é do Partido Novo, aqui pela Rádio Bandeirantes, Band News TV. Queria perguntar para o senhor sobre o programa Bolsa Família. A gente escuta de empresários que hoje está muito difícil contratar funcionários porque muitos deles estão amarrados em programas sociais como o Bolsa Família. E essas pessoas querem ir para a informalidade para não deixar de ganhar o Bolsa Família e complementar a renda ali com um trabalho que não é registrado em carteira, como se diz aí na linguagem popular. Só que os políticos, quando a gente pergunta, eles não querem perguntar, eles não querem falar sobre isso, porque é claro que traz uma impopularidade, falar que vai reduzir, acabar com o programa. Como é que o senhor enfrentaria essa questão, uma vez que há uma necessidade do Brasil voltar a produzir, do Brasil voltar a crescer, e não há outro caminho a não ser aumentando a produção? O que o senhor faria a respeito desses programas sociais? Primeiro, o Bolsa Família é um programa muito importante. Muitas pessoas, milhões que recebem o Bolsa Família, precisam. Uma mãe com 2, 3 filhos, 4 filhos, precisa dessa renda para poder, inclusive, acompanhar, dar dignidade para os seus filhos, e nós termos uma próxima de pessoas que tiveram uma nutrição adequada, um acesso à educação. Mas eu aprimoraria muito. Primeiro, para quem é mãe, para quem tem filho, talvez até queria melhorar o que já se recebe. Agora, para o marmanjão de 20, 25 anos, que fica em grupo de WhatsApp o dia todo jogando videogame, para esse aí eu vou impor que ele precise frequentar cursos de qualificação ou que ele preste algum serviço comunitário à prefeitura da cidade aonde ele mora. Pode ser na creche, pode ser num lar de idosos, pode ser na limpeza pública. Ele ficar em casa dormindo, eu não permitiria. Um homem saudável que pode estar produzindo precisa fazer alguma coisa. E também implantaria um prêmio para quem conseguisse a carteira de trabalho assinada. Conseguiu a carteira de trabalho assinada, eu já pedi essa proposta para o Partido Novo, essa pessoa ganharia um extra pela conquista. Então é mudar essa situação. Nós queremos que quem esteja hoje recebendo Bolsa Família
enxergue o Bolsa Família como algo provisório e não como uma ajuda ad infinito. Corre hoje em que as pessoas, eu mesmo já percebi isso, eu sou do setor privado, quando são convidadas a trabalhar, falam, eu vou, mas eu não quero que assine a minha carteira, porque eu quero continuar recebendo o Bolsa Família. Hoje, o Bolsa Família se tornou um incentivo à informalidade, à precariedade de relações trabalhistas. E isso prejudica muito a longo prazo, porque quando alguém vai trabalhar nessa situação, geralmente são locais pouco estruturados, a pessoa, por não ter uma relação formal de trabalho, não vai aprender, não vai lidar com equipamentos mais modernos, com locais de trabalhos estruturados, e nós estamos perpetuando essa situação de mão de obra pouco qualificada, devido também ao Bolsa Família, que é um incentivo ao emprego precário. Então, é necessário uma mudança profunda e para tudo tem solução, exceto para a morte. Governador Romeu Zema, pré-candidato à presidência pelo Partido Novo. Para a gente terminar a nossa conversa, governador, queria juntar duas perguntas de política para o senhor numa só. Primeiro, o senhor disse que não foi convidado para integrar uma eventual chapa de Flávio Bolsonaro. Se for convidado, o senhor analisaria? E, na eventualidade do segundo turno, se confirmar o que as pesquisas mostram hoje entre Lula e Flávio Bolsonaro, de que forma o senhor se posicionará? Bom, nós ainda estamos há 6 meses da eleição. Primeiro, eu me dou muito bem com Flávio, apoiei o pai dele no segundo turno em 2022. O Bolsonaro é a primeira pessoa com quem eu conversei depois de declarar a minha pré-candidatura. Ele deu total apoio, inclusive disse que quanto mais candidatos a direita tiver, melhor para a direita, o que faz sentido. Nós somos governadores bem avaliados, cada um no seu respectivo estado tem a condição de ser muito bem votado e levar para o segundo turno a maioria desses votos. E no segundo turno, eu estarei contra o PT. Nós estaremos, os candidatos de direita, estaremos unidos. Diferente do que se fala, a direita não está desunida, ela está sim com excesso de bons candidatos, no meu entender. Isso até demonstra a capacidade dela de estar formando novas lideranças, diferente da esquerda, que só tem um nome há mais de 40 anos e que, graças a Deus, já está aí na linha da aposentadoria. Então, fico muito satisfeito da direita no Brasil, está crescendo, de ter nomes bons e nós vamos avançar. O Brasil precisa mudar, o brasileiro está cansado dessa farra dos intocáveis, o brasileiro não aguenta mais conviver com essa situação de ter o orçamento tão apertado e lá em Brasília a gente vê esses absurdos, contrato para a esposa de 129 milhões, um tapa brasileiro. E a direita, nós sabemos, quando governa, inibe bastante esse tipo de ocorrências. Governador, sobre essa notícia do dia aí dos penduricalhos aí, aprovada pelo Supremo, né? Como é que o senhor recebe uma notícia como essa? Tem alguma coisa que pode ser feita? Se o senhor fosse presidente da República, tomaria alguma medida em relação a isso? Nós precisamos de uma reforma administrativa no Brasil. Em Minas Gerais, meu secretariado, fizemos questão de dar exemplo. Eu dispensei palácio com 32 empregadas, fui morar numa casa que eu pago aluguel, pago a minha empregada. E nós precisamos começar a mudança. É algo sim. Eu tenho dito que nós precisamos levar para o setor público aquela ideia que existe hoje na igreja. Quem é que vai ser padre hoje? É quem tem vocação. É quem quer ajudar os outros. O setor público no Brasil começou a ser o lugar de quem quer ficar milionário. Está errado isso.
Se alguém quer ficar milionário, vá ralar no setor privado. Vou mudar esse conceito. Vai entrar no setor público quem quiser ter uma vida confortável com aquele salário que ganha. Agora, como governador de Minas, eu vi muito essa situação. Se alguém é um juiz, é um desembargador, ministro tão competente, saia do setor, abra um escritório e cobre milhões dos seus clientes. Dessa maneira, foi dessa forma que eu fui criado, ralei a vida toda e ganhei dinheiro sem depender do Estado. Eu vou mudar esse conceito. Difícil, sim. Impossível, não. Vai ser de um dia para o outro, não. Mas vou começar a pavimentar esse caminho. O brasileiro está farto de pagar esses impostos para poder carregar tanto privilégio no setor público. Queremos bons profissionais no setor público e milhões de pessoas que gostariam de entrar no setor público. Tanto é que quando tem concurso, tem aí 500 candidatos por vaga. Agora quem está lá dentro está insatisfeito. Não faz sentido. Quem está de fora quer entrar. E quem está dentro está insatisfeitíssimo, achando que está ganhando pouco. São muito grande nisso. Mas é possível mudar, sim. Muito bem. Vamos agradecer aqui ao ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que, aliás, em 2018 surpreendeu todo mundo. Vocês se lembram disso? Todo mundo falava quem vai ganhar a Minas, Anastasia ou Pimentel. Eram os dois que lideravam as pesquisas. Aí, no primeiro turno, o governador Romeu Zema passou os dois, terminou em primeiro lugar, foi para o segundo turno com o Antônio Anastasia e venceu aquela eleição de 2018, que foi uma eleição muito diferente do que a gente costuma acompanhar. Só um retrospecto histórico aqui. Governador, obrigado pela entrevista, um abraço para o senhor, até uma próxima aqui na nossa programação. Prazer estar com vocês, um bom dia a todos aí, uma ótima quinta-feira, até uma próxima. Obrigado.